5 erros financeiros muito comuns e como evitá-los na sua empresa. Gerenciar as finanças de uma empresa não é uma tarefa fácil. Muitos empreendedores acabam cometendo erros que impedem o crescimento do seu negócio e muitas vezes podem levá-los até à falência. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 erros muito comuns dentro de pequenos negócios e como que você faz para corrigi-los. Eu me chamo Gê Rocha e sou sócio aqui na W Rocha Contabilidade e aqui nós ajudamos empreendedores e empreendedoras como você. Bom, o primeiro erro financeiro muito comum é a falta de planejamento financeiro. Em pequenos negócios é muito comum vermos isso daí com uma certa frequência. O dono de um negócio ele não costuma planejar financeiramente a sua empresa. Então ele não tem estipulado metas de vendas, ele não tem controle dos custos, ele não tem as projeções das suas receitas, ele não consegue analisar nenhum tipo de relatório, não tem nenhum tipo de relatório para ele analisar, um relatório de fluxo de caixa, um relatório de demonstrativo de resultado e outros indicadores importantes. Então, como que você faz para corrigir esse primeiro erro? Primeira coisa que você precisa fazer é você montar um plano de negócios. Como que se faz isso? Você vai lá na internet e busca modelo de plano de negócios e você vai montar um modelo de plano de negócios de acordo com a sua empresa. Lá você vai colocar as atividades principais do seu negócio, quais são os seus parceiros, quais são os seus canais de distribuição do produto, quais são as suas fontes de receita da empresa, quais são as estruturas de custos da sua empresa e periodicamente você vai olhando ali para ver se mudou alguma coisa, se você precisou fazer algum tipo de ajuste ali. Paralelamente a isso, você precisa começar a pensar em implantar indicadores dentro da sua empresa que mostrem de fato como que está a saúde financeira da sua empresa. Então indicadores como fluxo de caixa, demonstrativos de resultado, tudo isso demanda um certo tempo ali para você, um certo conhecimento, mas são extremamente importantes para mostrar a direção que está indo o seu negócio. Senão, você não vai saber nunca como que de fato a sua empresa está. Bom, o segundo erro financeiro muito comum dentro de pequenos negócios é a mistura entre as finanças pessoais e as finanças da empresa. É muito comum isso acontecer, é extremamente comum, e muitas vezes o dono da empresa acha isso até normal. Mas eu vou te explicar um pouquinho como que isso começa a acontecer e quais são os reflexos disso dentro do seu negócio. Então imagine que você tem uma empresa e ela fatura uma média de R$40 mil por mês. E você, em determinado momento, você vai contrair uma dívida, você mistura todo o dinheiro, você vai contrair uma dívida dívida pessoal sua, mas dentro do contexto misturado mesmo. E essa dívida é no valor de R$1.000. R$1.000 de despesa pessoal, comparada com o seu faturamento de R$40 mil por mês, com o faturamento da sua empresa, é uma proporção muito pequena. Esse R$1.000, proporcionalmente a 40 mil, é muito pequena. Mas agora imagine se você tem um salário dentro da sua empresa e esse salário é de R$4 a R$5 mil por mês. R$1.000 no contexto, comparado agora com os R$4 a R$5 mil, já muda toda a percepção. Mas o que acontece? O dono do negócio, quando ele mistura, ele não consegue mais enxergar o que de fato é dele e o que de fato é da empresa. E as proporções elas podem começar a prejudicar a sua empresa. Então, como que você faz para resolver esse tipo de problema? Primeira coisa, estabeleça contas de banco da pessoa jurídica e contas de banco para a pessoa física. Não misture os pagamentos de uma com a outra. Tenha isso, pague as despesas da pessoa física na conta da pessoa física e pague as despesas da conta da pessoa jurídica na conta da pessoa jurídica. Estabeleça também um salário de dono da empresa. E como que eu faço para estabelecer um salário agora que eu já estou com tudo misturado? Faça um exercício de separar todas as despesas que ainda estão lá na sua empresa, todas as despesas pessoais suas, e você vai chegar num valor, num número lá. Esse número provavelmente o custo da sua vida, o custo de vida seu. Você vai analisar se realmente a empresa tem capacidade para me pagar esse salário. Se ela não tiver capacidade, você vai precisar
fazer alguns ajustes na sua vida particular para conseguir que a sua empresa ela não simplesmente assuma aquele compromisso de pagar muitas contas que de repente não são necessárias ali. Então, para resolver esse problema, você precisa fazer esse exercício de separar as contas. Bom, o terceiro erro financeiro é a falta de controle de estoque. O que acontece quando não tem um controle de estoque efetivo? Muitas vezes você pode estar comprando produtos na sua empresa que são produtos que não saem muito, né? Ou deixar de comprar algum produto que realmente tem a necessidade de ter sempre ali, o cliente vai buscar, ele não consegue achar uma vez, não consegue achar duas vezes, acaba trocando, né, por uma outra empresa. Como que você faz para corrigir esse tipo de problema? É você implantar um sistema de controle de estoque na sua empresa. Utilizar a tecnologia para fazer isso. Você vai cadastrar todos os seus produtos, vai fazer, né, um levantamento do inventário, vai contar todos os produtos que você tem na sua empresa, vai deixar tudo redondinho dentro do sistema e a partir daquele momento, todas as saídas que você vai ter, você vai utilizar o sistema e vai dar baixa no estoque. Periodicamente você vai também fazer levantamentos do inventário. Você vai conseguir imprimir um relatório e verificar se realmente existem essa quantidade de produtos que estão aqui no relatório, existem na minha empresa. Com o tempo, isso vai melhorando e você vai conseguir analisar quais os produtos que você mais vende, analisar quais são ali os produtos que você precisa comprar em determinado momento, sem precisar olhar lá no balcão. Isso é um processo também, mas é um processo que você precisa corrigir dentro da sua empresa. É um erro financeiro muito importante e você precisa corrigir. Antes de falar do quarto erro financeiro, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui nós produzimos conteúdos para você que é dono ou dona de um pequeno negócio. O quarto erro financeiro é não acompanhar o fluxo de caixa da empresa. Eu vou dizer para você que muitos empresários não sabem nem o que é um fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é acompanhar o saldo da conta do banco. Isso não é fazer fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele precisa ser estruturado, ele precisa ser previsto e ele precisa ser realizado, ele precisa ser a longo prazo. Então, você precisa, se você quer corrigir esse erro, você precisa fazer os lançamentos, estruturar um fluxo de caixa. E aqui eu vou falar para você que o contador, por exemplo, é uma pessoa indicada para ajudar a realizar, a formatar um fluxo de caixa adequado para a sua empresa. Ele tem toda a capacidade para fazer isso daí para você. Então, se você tem essa disponibilidade, se você quer melhorar isso daí, você precisa estruturar, você precisa ter ali todos os lançamentos periodicamente, precisa fazer conciliação bancária diariamente. Muitos empreendedores acabam não fazendo, muitos empresários acabam não fazendo a conciliação bancária. Você precisa saber o que realmente aconteceu na sua conta, né? Tirar a prova real, isso é referente a isso, isso aconteceu, referente ao que é isso daqui. E precisa chegar no final do mês e você identificar se a tua empresa gerou caixa naquele período ou se ela consumiu o capital de giro da sua empresa. Se ela foi um caixa negativo, ela está comendo um pouquinho do seu capital de giro. Se você não tem capital de giro, você vai buscar esse capital numa instituição financeira, um banco, por exemplo. Então é importante que você tenha muito bem estruturado e consiga analisar o fluxo de caixa e tomar as decisões corretas da sua empresa. Bom, o quinto e último erro financeiro dentro de pequenos negócios é a falta de capacitação e inovação. O dono de um pequeno negócio, ele vem basicamente de duas formas. Ou ele trabalhou muito tempo dentro de uma empresa e resolveu em uma época da vida dele empreender em alguma coisa, então ele sai de um contexto de carteira assinada e vai empreender, ou ele já desenvolve de forma autônoma uma atividade e ele precisa em certo momento tomar uma decisão se ele quer crescer ou se ele quer ficar daquele tamanho mesmo. Então, nesse momento, ele se formaliza, ele começa a contratar pessoas e começa a trabalhar. Então, dentro desses dois contextos,
o dono de um negócio, ele vem com aquela ideia de finanças que ele tem da vida particular dele. E ele traz isso para a empresa dele. Da mesma forma que o autônomo também, ele trabalha de forma autônoma ali e ele traz essa capacitação que ele tem de finanças particular. Mas isso dentro do contexto empresarial não é suficiente. O dono de um pequeno negócio, ele precisa aprender, ele precisa se capacitar a conseguir montar estrutura financeira dentro da sua empresa. Ele precisa conhecer, saber como que funciona um fluxo de caixa, ele precisa entender o que é um demonstrativo de resultado, ele precisa entender o que é margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Tudo isso ele precisa desenvolver, ele precisa investir em capacitação e investir em inovação. Muitos desses pequenos negócios, eles acabam o quê? Contratando em certo período alguém que é de confiança para trabalhar na sua empresa. Mas essa pessoa de confiança, ela é só de confiança, ela não tem também a capacidade. E acontece de ele ter, né, ali uma pessoa que cuida muito bem do dinheiro dele, mas que não dá nenhum tipo de informação para ele tomar algum tipo de decisão. Então por isso que é importante tanto essa questão da inovação, essa questão de investir mais no conhecimento ali para o dono do negócio. Ele precisa tirar um tempo, precisa fazer investimentos financeiros ali, né, nessa questão para conseguir analisar os números de uma forma mais coerente e poder tomar as melhores decisões. Bom, seguindo essas dicas que eu te dei hoje, eu tenho certeza que você pode gerenciar as finanças da sua empresa de uma forma mais eficaz e ter melhores resultados. E lembre-se sempre que a gestão financeira é uma atividade contínua, que exige sempre o planejamento, o controle, a análise e a ação. Você precisa planejar as suas atividades financeiras, você precisa controlar essas atividades, você precisa analisar e, com base nessa análise, tomar as suas decisões, tomar as suas ações. Espero muito ter te ajudado e até uma próxima.